Em 2001, foi sancionada uma lei que determinou o fim dos manicômios e sanatórios no Brasil. A lei teve como marca registrada o fechamento gradual de manicômios e hospícios que proliferavam país afora. O curso de psicologia da UniRV trouxe um experimento mostrando como era um manicômio. Um experimento mais que necessário para os alunos entenderem da rotina das pessoas com transtornos mentais. Qual a importância desse experimento para os alunos? É despertar a consciência, promovendo a questão de que nós precisamos ainda continuar debatendo sobre políticas públicas voltadas sobre a saúde mental, principalmente na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, porque nós enfrentamos ainda alguns lugares que ainda tem essas internações, ainda trata as pessoas como loucas, e o nosso trabalho ele é fundamental porque a psicologia vem trazer esse despertar dessa consciência para dizer que essas pessoas elas podem estar inseridas na nossa comunidade, na nossa sociedade. Essas pessoas que têm esses transtornos mentais, nós temos o CAPS na nossa cidade aqui de Rio Verde, nós temos as residências terapêuticas que têm essa política pública voltada para essa população, na qual elas estão inseridas na sociedade, elas fazem parte dessa sociedade, elas compram, elas vão ao shopping, nós temos algumas oficinas, alguns grupos que vêm fazer com que essas pessoas elas tenham esse sentimento de pertença da própria comunidade em si. Então nós temos esses lugares que podem ajudar e contribuir no cuidado mesmo da saúde mental de cada um deles. No dia 18 de maio, é realizado o movimento da luta antimanicomial, que tem como objetivo combater o preconceito em relação às pessoas que enfrentam problemas de saúde mental. Essa luta antimanicomial ela surgiu lá, essa reforma psiquiátrica lá no final de 1970, e aí nós viemos debatendo ainda sobre essas políticas públicas. Temos que avançar porque às vezes alguns governos querem retroceder, querem financiar essas casas, esses hospitais, esses manicômios, e nós precisamos dar um basta, porque trancar não é a forma de se tratar essas pessoas. Para a nossa formação acadêmica é muito importante que a gente tenha essas experiências na universidade, para que a gente consiga, em uma futura atuação, ter essa consciência crítica sobre o que foram os manicômios, o que significou a reforma psiquiátrica para a psicologia e continuar lutando pelos direitos dessas pessoas, pela memória dessas pessoas que um dia estiveram nesses lugares, né, nessas instituições, e lutar a favor da desinstitucionalização dessas pessoas. É muito chocante que hoje a gente luta tanto por direitos humanos, né? Nossa Constituição é uma Constituição garantista dos direitos e naquela época esses direitos eram violados, sabe? Dignidade humana, liberdade de expressão, direito à saúde, porque realmente era uma questão de saúde, né? Então isso choca muito bastante, principalmente saber que a reforma psiquiátrica foi um movimento atual, né? Ela veio depois dos anos 2000, então a gente está falando de 20 e poucos anos, né? É muito atual ainda. Então esse experimento ele é muito importante para a gente entender como se dá a luta antimanicomial e também como foi a reforma psiquiátrica e como esse processo ele nos ajuda a entender em que posição as pessoas com transtornos mentais elas se situam na sociedade. O acompanhamento terapêutico ele é uma das melhores funções para a gente entender como se dá esse processo de acolhimento e também como seria o melhor tratamento para o indivíduo em que se encontra com algum tipo de transtorno mental. Os estudantes relatam sua experiência de participar desse experimento que ilustra como uma pessoa com transtorno mental agia em uma instituição psiquiátrica. Foi bastante esclarecedor, né? Apesar de já estar um pouco a par da situação, é muito importante a gente ver como realmente era feito, né? Dá um choque na realidade, porque tem muita gente que ainda é adepta a isso, né? É um movimento contra, no caso ali. Achei bem interessante e dá um pouquinho de medo também. Eu digo que, para mim, foi uma mudança muito grande da forma que eu via e pensava das coisas. O cenário em si dá um pouco de agonia, um pouco de medo, leva a gente até mesmo a viver um pouco do que aquelas pessoas sofriam
e eu digo que realmente foi necessário aquilo ali dentro. Foi uma experiência assim, diferente, a gente não aborda muito temas antimanicomiais no cotidiano da faculdade e a gente não tem presença nessa realidade que até ano passado existia manicômios aqui no Brasil. É uma realidade muito triste, onde as pessoas eram aprisionadas e o tempo todo tratadas como aberrações na sociedade. E tanto que você pode ver, principalmente em filmes, as pessoas tinham o mesmo medicamento para todos os tipos de transtornos possíveis. Não tinha um acompanhamento nem psicológico nem psiquiátrico, é algo desumano para a gente.